Nós vamos dar continuidade à discussão do texto do professor Luiz Alberto, que está ligado à pesquisa, à formação docente, os saberes da pesquisa educacional. E eu estou aqui com o livro que ele cita, vou citar os outros que ele também traz aí como referência, que é o livro do Maurício Tardif, que é Saberes Docentes e Formação Profissional, um livro muito lido, não só no Brasil, mas como no mundo. Ele é um pesquisador canadense, conhecido por discutir a questão da profissão docente e os saberes docentes. Tem vários trabalhos publicados nesta área, todos eles reconhecidos, e todos eles nos mostram que saberes e competências e habilidades os professores mobilizam diariamente na sala de aula, para realizar as suas tarefas. Em cima destas referências é que esse autor vem nos provocar diante da formação desse conhecimento, tanto do conhecimento acadêmico quanto dos saberes produzidos na prática. Nesse sentido, todo esse texto, a primeira parte do texto do professor Luiz Alberto, o texto 2, vai estar nos provocando para entender que os saberes do professor vão para além, então, dos saberes acadêmicos, esboçando uma problemática, que está aqui no sumário do livro dele, desse saber docente. Os saberes, o tempo de aprendizagem, o trabalho do magistério, essas relações humanas, as tecnologias, o dilema vivido pelo professor, essa prática educativa vivida cotidianamente pelo professor, que vem trazer para ele essas experiências. Então, o saber e essa formação do professor, com elementos que a própria prática produz, que é a epistemologia da prática profissional. Então, aqui fica a referência de um livro interessante para que vocês tenham contato e conheçam, se possível, tenham com vocês. Vou tentar pedir para que as bibliotecas dos polos façam o acesso, ou adquiram esses livros para que vocês possam pesquisar, porque realmente é muito interessante estar lendo. Outro livro que é citado pelo professor Luiz Alberto é do americano Donald Schoen. Esse autor eu tenho como referência básica, tanto na minha dissertação de mestrado como doutorado, porque ele trabalha com a noção do educar o profissional reflexivo. E o que ele diz disso? Ele quer dizer, e ele vai mostrando, a partir do ateliê de arquitetura, veja que meu livro está todo marcado, que eu usei ele como referência mesmo. Então, dos ateliês de arquitetura, como é que a gente produz conhecimento, como é que nós pensamos nossa aprendizagem. Então, aqui ele deixa claro, que é o que o professor também destaca, da forma particular de aprender de cada profissão, mas que essa forma particular está sempre ligada a duas formas importantes. E aí ele cita o arquiteto, a gente poderia pensar o médico, poderia pensar o professor. Como é que diante de um desafio da nossa profissão, nós encaramos a profissão? Se a gente tem de fato que resolver uma questão, por exemplo, o médico, diante de um diagnóstico que ele precisa fazer, ele recorre primeiramente ao conhecimento científico que ele aprendeu na faculdade, Mas se aquele conhecimento não for suficiente e novos detalhes, novas hipóteses ou outras questões que estão colocadas naquele diagnóstico precisam ser retomados, o que o médico faz? Ele vai recorrer a um outro tipo de conhecimento, que é o saber que ele foi adquirindo na prática. Então, diante desses duas possibilidades, ele relaciona o saber acadêmico com o saber da prática. Então, nesse sentido aqui, este autor e o Tardif, que agora dialogando, que é um outro autor que a gente
muito tenho colocado, que ele não cita aqui, mas que é o Pernu, que é um pesquisador suíço, que muito contribui para pensar a nossa prática também, daqui o próprio texto diz, a prática reflexiva no ofício do professor, vem mostrando que nós só podemos crescer, desenvolver nossas experiências profissionais a partir do nosso fazer docente. Então, o que essa segunda sessão tem a ver com o nosso trabalho, com essa questão? É pensar isso, é analisar os nossos saberes, fazendo essa relação com o saber científico. Então, é um desafio para você pensar isso, pensar que a gente constitui os nossos saberes a partir de evidências, a partir de hipóteses, e que depois vão sendo estabelecidas, e que depois, constatadas, novas hipóteses aparecem, e que é assim que se constitui os diferentes saberes. Então, nesse sentido, o professor coloca um outro autor aí que trabalha com a questão da pesquisa, né? E, na verdade, ele é esse pesquisador, né? Ele é um pesquisador ligado à medicina, e ele, desde o início, né, os professores e os alunos, nós precisamos ter total conhecimento das limitações, tanto dos nossos saberes, como saberes de quaisquer profissão. Então, por essa razão, a gente precisa fundamentar o nosso ensino para melhorar as evidências disponíveis. E que evidências são essas? Que evidências são essas? Então, as evidências são o quê? É que para pensar a melhoria, nós precisamos pensar a partir de uma sequência de etapas que o Donald Schoen, quando ele coloca aqui, ele recorre a John Dewey para dizer que nós precisamos levantar, né, os nossos problemas, formular questões a partir dos